Muito bem, vamos para a próxima pauta, que também tem a ver com esse governo. Em sessão realizada na Câmara dos Deputados, em homenagem aos 60 anos do Banco Central, na terça-feira, 1º de abril, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, justificou a alta dos juros, criticada por vários deputados federais. Galípolo alegou que a política monetária no Brasil precisa ser mais dura que a de outros países para obter os mesmos efeitos. Indicado por Lula para a sucessão de Roberto Campos Neto, que havia sido indicado por Jair Bolsonaro para o cargo, Galípolo tentou valorizar pontos positivos do atual cenário econômico, embora, como a gente acabou de mostrar, a percepção de piora da economia seja uma das causas da queda de popularidade do presidente da República. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Banco Central. Vou falar um pouquinho, até porque foi tocado aqui no tema, sobre o tema da política monetária. É óbvio que o tema de o Brasil apresentar há algumas décadas taxas de juros que são mais elevadas quando são comparativamente aos seus pares é um tema de debate recorrente, questionamento recorrente. Mas colocar a questão nesse termo me parece que ela não toca o problema de maneira adequada. Porque, tanto na literatura, quanto quando todos nós aqui viajamos, e o nosso querido Tombini nos convida para as reuniões fundamentais do BIS, o questionamento que sempre nós sofremos é: por que é que você está numa taxa de juros que, quando comparado com um par ou comparado com outro país, apareceria como restritiva e, ainda assim, a economia brasileira apresenta um dinamismo excepcional? É o caso presente. A economia brasileira vem apresentando, ou apresentou recentemente, a queda mais rápida da sua taxa de desemprego e a menor taxa de desemprego da série histórica. Um dos maiores crescimentos do rendimento das famílias e também a máxima da série histórica. Isso sugere que talvez os canais de transmissão da política monetária não funcionem com a mesma fluidez que costuma funcionar em outros países aqui no Brasil. E que, eventualmente, você precisa dar doses maiores do remédio para conseguir o mesmo efeito. E o Galípolo também criticou subsídios cruzados como perversos e regressivos. Vamos assistir. Eu acho que existe um tema que perpassa toda a política econômica do Brasil, monetária, fiscal e todas as demais. É importante a gente normalizar a política monetária e a gente, para poder superar um equilíbrio, entre aspas, que a gente montou, onde alguns grupos conseguem exceções para poderem pagar menos, enquanto uma grande maioria é obrigada a pagar mais em compensação. Nós temos uma série de subsídios cruzados, perversos e regressivos na sociedade brasileira. E talvez para nós, do Banco Central, esses trade-offs, como a gente costuma chamar, esses ônus e bônus, essas trocas, sejam mais evidentes, E é natural. Todo mundo gostaria de ter o melhor dos dois mundos, Todo mundo gostaria de poder receber o benefício dos dois lados. Mas cabe a gente, também, enquanto Banco Central, explicar, poder transparecer e discutir melhor essas questões com a sociedade. Esse é um dos principais desafios da autoridade monetária, o tema da comunicação. Mas é ensaboado, Galípolo. O presidente do Banco Central reforçou que seu compromisso com a meta de inflação é inabalável e que o desafio da instituição é a comunicação fundamentada das suas decisões. Nesse ponto, ele dá uma alegação muito similar à do governo Lula. O que ele não diz, Duda Teixeira, é sobre a responsabilidade do Lula, que mantém aí as contas e os gastos públicos de uma maneira absolutamente irresponsável. E, por causa disso, o Banco Central precisa manter as taxas altas, ou seja, essas doses maiores do remédio, como ele falou, em razão das escolhas feitas pelo atual governo que o colocou nesse cargo. Então ele fica numa situação de que ele tem que justificar, e aí ele usa a comparação com outros países e usa os problemas de comunicação. Não, agora a gente tem que falar para um público mais amplo, preciso explicar e tal, mas parece que não está indo ao ponto, parece que não está atacando o verdadeiro problema. Exato, ele fala aí que tem problema de comunicação, então tem uma sugestão, contratar lá o Sidônio Palmeira, tá dando super certo no governo federal, Mas enfim, a questão aí é que não é um problema de comunicação, O Banco Central aumenta os juros para segurar a inflação. Quando faz isso, tem que convencer as pessoas, o mercado, de que vai dar certo. E ele fala ali como se o Brasil sempre tivesse um juros muito alto, historicamente, mas o juros chegou a cair muito no governo do Jair Bolsonaro. Acho que chegou ali 2%.
sobe porque o Bolsonaro começa a gastar demais da conta no último ano de governo. Ricardo Kertzmann ficou de comentar o discurso ensaboado toda a vida do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Lula e está lá remediando os problemas do governo Lula. Olha, bota ensaboado, tá? Porque é o seguinte, né? Ele cita lá os subsídios cruzados como uma das coisas mais perversas para a economia brasileira, e ele tem razão. E ele fala também que agora cabe ao Banco Central começar a informar. Então ele deveria ter informado com nomes e com números, Felipe. Ano passado, o total de desonerações fiscais, nessas isenções fiscais concedidas pelo governo, passou de 500 bilhões de reais. Desses 500 bilhões de reais, o Lula assinou 1/3 delas. 1/3 desses 500 bilhões foram assinados pelo Lula. Desde 1988, eu fiz esse levantamento aqui, o Lula é o recordista, Felipe, de assinar desonerações fiscais, que o Galípolo condenou. Foram 98 ao longo da história. Em segundo lugar vem o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 64 desonerações fiscais. Aí os bolsonaristas gostam de falar o seguinte: o Bolsonaro fez isso porque era um período excepcional, foi por causa da Covid. Não, não é verdade. Porque dessas 64 desonerações fiscais do Bolsonaro, 50 delas ocorreram em 2022, em ano eleitoral. Aí só depois vem Fernando Henrique com 48 e o Sarney com 33. Ano passado, por exemplo, para você ver como que esses subsídios, essas desonerações que o Galípolo se referiu, elas realmente são erradas, isso sangra a economia do país. Ano passado, Felipe, o Congresso postergou, ele renovou aquele programa chamado PERSE, que entrou em vigor em 2022. PERSE, se eu não me engano, a sigla é Programa Emergencial de Recuperação para o Setor de Eventos. É isso. Porque foi uma medida criada em 2022 para poder auxiliar as empresas no pós-Covid, o segmento de eventos no pós-Covid. Só que ano passado, esse segmento já estava operando normalmente. Alguns setores, inclusive, já estavam operando em níveis acima de pré-Covid. Não era necessária a renovação, mas o Congresso foi lá e renovou e o governo botou uma trava de 15 bilhões de reais. Quando chegasse a 15 bilhões de reais, não é um troco, mas quando chegasse a 15 bilhões de reais, o programa se encerraria. Esse valor chegou agora em março. Então, a partir de abril, esse PERSE foi extinto. Isso sem contar com as outras benesses que as bancadas do Congresso, né? Porque tem bancada do agro, tem bancada do mercado financeiro, tem bancada das bets, tem bancada da indústria automotiva, tem bancada para todo gosto lá, que fica produzindo esses subsídios que ele falou. Sem contar, obviamente, nos próprios gastos excessivos do Poder Executivo, do próprio Legislativo, do Judiciário, então, que é o recordista, né, de tudo. Isso tudo junto contribui para esse rombo fiscal histórico do Brasil e para que a gente sempre tenha essas taxas de juros acachapantes. O Galípolo, se ele quer informar, ele tem que dar nome, Felipe, nome e números. Pois é, eu publiquei esse texto mais cedo no portal antagonista.com.br. Galípolo justifica alta dos juros, mas omite responsabilidade de Lula. Foi assim que ficou o título. E eu transcrevi as falas do Galípolo, separei os vídeos para o programa, pedi para os nossos colaboradores de economia para darem comentários. O Bruno Musa deu comentário para a matéria no portal e o Van Dijk, que só estava comunicável agora, acabou de mandar um comentário, então vou aproveitar e ler aqui, porque o Van Dijk Silveira fez um comentário na linha do que a gente está falando. Galípolo ignora ou prefere fingir que ignora a verdadeira razão pela qual a política monetária demora mais a surtir efeito e tem impacto reduzido na economia brasileira. Não se trata de alguma peculiaridade mística ou de uma suposta genialidade heterodoxa. O problema é muito mais prosaico e previsível. É o velho e indigesto trade-off entre um governo desgastado, incompetente, desesperado, que só conhece um único motor para fazer a economia se mover: o gasto público desenfreado e a transferência de renda em massa. Tudo isso sem qualquer reforma estrutural relevante que realmente ataque o cerne do problema: o aumento da produtividade do trabalho e do capital. O Banco Central, cuja missão é zelar pela estabilidade do poder de compra do real, encontra-se em um embate surreal com um governo que pisa furiosamente no acelerador da política fiscal e parafiscal com os olhos fixos em 2026. Um descompasso brutal onde a mão direita não conversa com a esquerda e o resultado é um sorvete que inevitavelmente acaba na testa. Gostou da metáfora do Van Dijk? A baixa popularidade de Lula e de seu governo cria uma tempestade perfeita
para o PT e a esquerda, que, em pânico para conter a sangria política, queimam a vela dos dois lados e se veem agora com um embaraço colossal nas mãos. A economia marcha para trás, a inflação segue obstinadamente acima da meta, o desemprego avança e a atividade econômica patina sob o peso insuportável de juros estratosféricos. Pior ainda é a teimosa inércia do governo Lula, que se recusa a abandonar velhos vícios e a aprender com os próprios erros. Em vez de adotar políticas públicas responsáveis, que respeitem o equilíbrio fiscal e permitam ao Banco Central fazer o seu trabalho de controlar a inflação, prefere insistir na fórmula desgastada da gastança e da improvisação. O Brasil segue assim governado ao acaso e à mercê da sorte, como um barco à deriva cujo timoneiro confunde vento de popa com tempestade anunciada. Vandir que tava poético hoje, né? Olha, votaria nele aí, viu? Vai se candidatar, mas usou várias metáforas aí, queimando a vela dos dois lados, mas ele está coberto de razão, né? Esse é um governo que vê ali que a aprovação está baixa e aumenta gasto social. Aí vê que a aprovação não melhorou. Aí gasta mais, né? Porque é a única coisa que eles sabem fazer. E aí é realmente um engano total, nós estamos rumando aí pro abismo.